Ó, falando dessa última parte aqui, ainda para terminar, eu quero mostrar um negócio bem legal para vocês agora, para terminar essa questão de funções convexas. Os pontos x do intervalo AB se escrevem de modo único sob essa forma. Então, vocês já viram aqui, né? Isso aqui é uma maneira de pegar, se você tem um intervalo AB, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só fazer uma divisão aqui. Imagina que você tem aqui um intervalo AB. Imagina, de propósito, eu vou fazer inclinado aqui, só para fazer vocês pensarem. A, B, certo? E eu quero, vou colocar para cima aqui, calma aí. A e B. E eu quero pegar um pontinho X qualquer aqui no meio. Digamos que aqui é um ponto X. Então, eu posso escrever esse X da seguinte forma. Olha lá a formulinha que ele passou para a gente. Um X pertencente ao intervalo AB, ele se escreve de modo único, sob a seguinte forma. 1 menos t vezes A mais t vezes B, onde t é algum número entre 0 e 1. Se o t for 0, zera essa parte aqui e fica 1A. Quer dizer, para t igual a 0, o x é A. Para t igual a 1, aí zera essa parte do A e fica 1B. Quer dizer, quando t é igual a 0, o x é A. Quando t é igual a 1, o x é B. São os dois extremos. 0 dá o A, 1 dá o B. Se t for igual a meio, você pega o ponto médio entre A e B. Né? E assim sucessivamente, assim por diante. Tá? Então, x é igual a 1 menos t, ou perdão, 1 menos t A mais t vezes B mais t vezes B. Isso, claro, considerando 0 menor ou igual que x menor ou igual que 1. Ponto final. X entre 0 e 1. Tá? Aí você pega todos os pontos aqui do intervalo AB. Bom, por que ele está inserindo isso para a gente? Aí ele faz um comentário aqui. Com efeito, essa igualdade equivale a, se você isolar o t aqui, né, t igual a x menos a sobre b menos a. Ele está querendo dizer o seguinte: se você coloca b menos a é constante, fixo aqui embaixo. Se você coloca x igual a menos a é zero. Zero dividido por constante é zero. Né? Então, para x igual a, eu vou pegar o t igual a zero, como se fosse a função inversa. Né? Se eu coloco, assim como eu posso ir do 0, 1 para o AB, que é o caso dessa fórmula, eu posso voltar do AB para o 0, 1 pela função inversa. Se eu coloco x igual a, eu vou pegar o t igual a 0. Se eu coloco x igual a b, fica b menos a por b menos a, eu pego o t igual a 1. Tá? Então é como se fosse assim, uma bijeção entre o intervalo AB e o 0, 1. É essa aqui. Essa aqui é a bijeção do AB para o 0, 1. Essa aqui seria a bijeção do 0, 1 para o AB. Tá? Então ele está exibindo a função e a função inversa. Bom, seria legal escrever isso aqui, né? Isso aqui seria a função, sua inversa seria sua. Vou colocar aqui em cima. Sua inversa seria, aí vou colocar aqui, t igual a x menos a dividido por b menos a. Quer dizer, então, quando você tem uma função x de t e sua inversa t de x, você tem uma bijeção, né? Uma função t inversa, se somente c é bijetivo. Então, tá aí, sua inversa seria t igual a x menos a sobre b menos a. Então, essa fórmula aqui, ela está associando 1 para 1 os pontos. Aqui, opa, aqui não é x, aqui é t, desculpa. Deixa eu só mudar aqui para t. Só colocar a letra t aqui, um pequeno lapso. Essa função aqui está associando os t's entre 0 e 1 com os x's entre a e b. Tá? Mas por que ele está introduzindo isso para a gente? Bom, no segmento de reta que liga o ponto AF de A ao ponto BF de B, então aqui já entrou no contexto de funções convexas, porque a gente viu que a função convexa, no contexto dela, está importante esse conceito da secante, que é o segmento de reta que liga o AF de A até o BF de B, né? A gente pode até voltar rapidamente ali no GeoGebra, apagar essas coisas que a gente estava fazendo aqui, que eu já deveria ter apagado antes. Eu apago rapidamente agora. E a gente pode pegar e colocar aqui uma função. Vamos tirar esse seno daqui, vamos colocar uma que vem mais para ajudar a gente aqui o formato, colocar aqui um x ao quadrado
menos 3x mais 5, sei lá, enter. Ó, isso aqui é uma função boa. Aqui, dá um zoom aqui, só para que a gente já sabe que é convexa, né? Para fazer um desenho legal aqui. Aí coloca 2 pontos aqui, pá, pá. Aí faz aqui o segmento, que é a secante, que vai daqui até aqui, beleza, até aí tudo bem. E a gente lembrando que tem que analisar nesse trecho aqui, né? Coloca aqui a retinha perpendicular. Caramba, bicho. Puta vida. Coloca aqui a retinha perpendicular. E beleza. Aqui, coloca ela pontilhada, só para ficar didático. Aqui, fechou. Isso. Agora aqui dá um zoom de volta aqui para o aluno ficar mais interessado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Estamos diante de um estudo aqui de função convexa. Então, beleza. Segmento que liga o AF de A com o BF de B. É exatamente esse segmento aqui. Esse é o segmento que ele está falando, tá? Vamos deixar ele verdão aqui para chamar a atenção. E vamos dar até um pouco mais de grossura aqui nele. Aqui. Esse é o segmento que ele está falando. Agora, no segmento de reta que liga o ponto AF de A ao BF de B no plano, o ponto de abscissa x igual, quer dizer, é um ponto entre A e B, né? Porque é um ponto que a fórmula dele, esse x aqui, é 1 menos TA mais TB, então a gente já viu que ele é um ponto que está dentro do intervalo AB. Tem ordenada 1 menos TF de A mais TF de B. Então, quer dizer, se x é igual a 1 menos t, se você pega um ponto aqui nesse segmento, ele está falando o seguinte, se eu pegar um ponto aqui, nesse cara aqui, nesse segmento, peguei de propósito um ponto aqui, ó, ele não sai aqui do segmento, está preso aqui. Esse ponto, ele vai ter uma certa, ele vai ter uma certa abscissa, que é a coordenada x aqui dele. Deixa eu descer um pouco essa maldita função aqui. Deixa eu ver se ela desce, mas não tanto assim. Só eu, peraí. Isso, peraí. Um pouquinho só. Isso, agora aqui está melhor. Esse ponto aqui, ele está aqui, ó. Olha aqui. Vamos pegar aqui um ponto na interseção. Ponto na interseção desse aqui com esse aqui. Está aqui, ó. A abscissa desse ponto aqui. E a ordenada dele? A ordenada dele está aqui. Pum, pum. Vamos pegar um pontinho ali na interseção. Ponto na interseção desse aqui com esse aqui. Pum, tá ali. Então, se eu chegar aqui e eu mexer nesse ponto, olha lá, ó, muda a abscissa e muda a ordenada dele. Tá todo mundo compreendendo até aqui. Então, eu só para ficar um pouquinho mais didático, eu vou ver, talvez dê para a gente sumir com esse negócio aqui. Vamos ocultar isso aqui. Olha lá, isso, agora fica só ali os dois. Ó, fica mais, para não poluir muito a figura. Né? Então, nesse trecho aqui do texto, ele está dizendo assim, nesse segmento, o ponto que tem abscissa x igual a 1 menos TA mais TB, esse ponto aqui tem abscissa 1 menos TA mais TB. É esse cara aqui. Esse aqui em cima qual que é a fórmula desse aqui em cima? Vai ser essa aqui. 1 menos TF de A mais 1 menos TF de B. É claro, porque se um ponto está entre A e B, o outro ponto está entre F de A e F de B. Ah, por que isso? Porque o segmento começa aqui no f de A, no valor da função f de A, e termina no valor da função f de B. Essa alturinha aqui é f de A. E essa alturona aqui é f de B. Então, esse ponto E que você está vendo lá de cá, ele vai estar sempre entre o f de A e entre a altura f de B. Vamos deixar esse B bem em cima dessa linha aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o f de B. E vamos deixar esse A bem aqui, ó, para ficar mais fácil de ver, entre o 2 e o 5. Então, esse ponto E vai estar aqui entre o 2 e o 5. Por quê? Porque olha o Dzinho ali embaixo, ele está entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Olha lá, vê que o E ficou justamente do 2 até o 5. Então faz todo o sentido, né? Se esse aqui, o x é 1 menos TA mais TB, a coordenada y vai ser 1 menos TF de A mais TF de B.
Substituindo essas ideias na ideia de função convexa, portanto, uma função f de I em R é convexa se e somente se o f dos pontos ali embaixo da secante for menor ou igual que a altura da secante. Tá certo? F dos xizinhos que estão aqui entre A e B, olha ali embaixo os xizinhos entre A e B, são aqueles pontos D ali, os xizinhos que estão entre A e B, o F deles é o ponto E. Então, quer dizer, o F tem que estar, o F do xizinho, que vai ser a função, F do xizinho é a função, é esse gráfico aqui embaixo. O gráfico aqui embaixo é o F do xizinho. Ele tem que estar para baixo, tem que estar menor ou igual do que o gráfico da própria secante, que é esse verde aqui. O gráfico da função tem que estar para baixo da secante. F dos xizinhos, que o xizinho é 1 menos TA mais TB, tem que estar menor ou igual do que as alturas que a secante está atingindo. As alturas que a secante está atingindo é esse ponto E aqui, ó. Então as alturas, as ordenadas, a gente não fala altura, fala ordenada. As ordenadas da secante estão todas para cima do que as ordenadas aqui da função. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, olha a altura que está a secante. E olha a altura aqui para baixo que está a função, bem para baixo. Função bem para baixo da reta secante. Em qualquer ponto que eu parar, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, quer dizer, ele só reescreveu a mesma definição que a gente já sabia de função convexa. Então, vamos reescrever aqui na lousa. Essa aqui ficou legal. Né? E ele vai usar isso para uma aplicação bem interessante, por isso que eu estou fazendo isso aqui com vocês. Então, quer dizer, uma F, dois pontos, de I em R, olha como é que ele colocou aqui, uma F de I em R é convexa se e somente se F de I em R é convexa se e somente se. E somente se. Se e somente se. Aí, reescrevendo, né? Aquela mesma coisa que já tinha sido escrita antes. Era A menor que X menor que B em I. Agora a gente escreve AB fixo em I e T variando de 0 até 1. AB fixo em I, vírgula, o T variando de 0 até 1, quer dizer, T pertencente ao intervalo fechado 0, 1, implica aqui que o F de um X qualquer entre A e B, aqui na outra vez que ele escreveu, tinha um Xzinho maior que A, menor que B. Como é que é a maneira dele impor agora que o X está entre A e B? Ele escreve o X com essa expressão. Porque já que o T está entre 0 e 1, se o T for 0, o X é A, se o T for 1, o X é B, se ele for qualquer número entre 0... Desculpa, se o T é 0, o X é A, se o T é 1, o X é B, e se o T for qualquer número entre 0 e 1, o X é algum ponto entre A e B. Tá? Então, F desse X que está entre A e B, que é um F de 1 menos T A mais TB, tem que ser menor ou igual que a função tem que ser menor ou igual, tem que estar mais para baixo do que a sua secante. Os pontos as ordenadas dos pontos da secante são essas aqui. Essa expressão aqui representa essas alturas do ponto E aqui, ó. As alturas do ponto E são exatamente as ordenadas que a reta secante está atingindo. Essas ordenadas, essas alturas aqui da secante tem que estar para cima da função. A função está para baixo. Então, a função tem que estar para baixo, menor ou igual que a secante. 1 menos T A, 1 menos T F de A, mais T F de B. Reescreveu a noção de função convexa, tá? Mas é aquela mesma, a ideia é a mesma, só escreveu de um modo diferente. Olha lá, Esmirna. Professor, T entre 0 e 1, não X. Sim, eu me confundi, eu falei X, mas na verdade é T. 0 é menor ou igual que T, menor ou igual que 1. Você tem toda a razão, desculpa pela minha confusão. Você está me ouvindo aí? Talvez tenha abandonado a aula. Certas coisas são insuportáveis para o aluno. Aí, valeu, Esmirna. Vamos continuar aqui. Equivalentemente, F de em R é convexa se e somente se
Olha só, ele primeiro fez essa reformulação. A partir dessa reformulação, dá para reformular mais ainda. Porque aí você pode dizer o seguinte, não, essa ideiazinha aqui do t está entre 0 e 1, fazer 1 menos t a mais tb está entre a e b, como se fosse uma bijeção do 0, 1 para o ab, uma parametrização do intervalo, ela pode ser repensada da seguinte forma. Olha só como é que ele repensou aqui. Isso é a mesma coisa que... Só que aqui, em vez de escrever AB, ele escreveu A1, A2. Né? Olha lá, em vez de escrever AB pertencente a I, ele já pensando em generalizar para mais pontos depois, né? Em vez de escrever AB, para que fixa só em 2, ele já escreveu A1, A2 pertencente a I. Certo? E em vez de pegar um único T entre 0 e 1, você pega dois T's, T1 e T2, pertencentes ao intervalo fechado 0, 1, contanto que a soma dos dois dê 1. Olha que interessante. E de fato, se eu fizer 1 menos T mais T, quanto que dá 1 menos T mais T? Dá 1. Então ele generalizou esse princípio aqui. Né? Ele falou, não, você pode, não precisa ter só A e B, você pode depois ter mais pontos, mas para fazer com 2, para ficar igual a A e B, você pega um A1, A2 pertencente a I, e aí você pega um T1, T2 no 0, 1, contanto que a soma deles dê 1, e aí esse ponto genérico do intervalo AB, que no caso é o intervalo A1, A2, aqui nesse caso, ele vai, em vez de ele ser dado por 1 menos Ta1 mais Ta2, ele fica T1A1, T2A2, com a soma do T1 mais T2 dando 1. Dá na mesma, você vai pegar, se você fizer o T1 e T2 variar para todos os valores possíveis aqui no 0, 1, você vai pegar todos os... você vai pegar o A1 quando o T1 for 1 e o T2 for 0. Você vai pegar o A2 quando o T1 for 0, T2 for 1. E você vai pegar, por exemplo, um T1 meio, T2 meio, você pega o ponto médio entre os dois. E para qualquer, como se fosse, digamos assim, você está fazendo a média ponderada de A1 e A2. Né? Se você colocar peso meio em cada um, o Tzinho seria o peso. Se você colocar peso meio em cada um, você pega a média aritmética mesmo, o ponto médio dos dois. Mas você pode dar mais peso para o A2 e menos peso para o A1, aí você vai deslocando para o lado do A2. Ou vice-versa, deslocando para o lado do A1. Então, o F dos pontos entre A1 e A2 vai passar a ser F disso aqui. Menor ou igual que o segmento secante. O verde lá, o segmento secante. Que a gente estava escrevendo essa altura E, que é a altura do segmento secante, a gente estava escrevendo dessa forma aqui, que agora, nessa nova notação, fica T1 F de A1, T2 F de A2. Mas é a mesma coisa, é a mesma definição escrita pela terceira vez de um terceiro modo diferente. Só que esse é muito interessante, porque dá para você generalizar para mais pontos. Você pode, em vez de pegar A1, A2 pertencente a I, você pode pegar A1, A2, A3 pertencente a I. T1, T2, T3 pertencente a 0, 1. Contanto que a soma deles dê 1. E aí, F disso aqui menor ou igual que isso aqui. E ele ainda faz uma justificativa aqui, tá certo? Que eu não vou entrar aqui com vocês. Eu estou só falando de um modo mais intuitivo. Tá? Então, quer dizer, vamos colocar na lousa o que a gente está vendo. Essa aqui, ou ainda, a gente pode, já tinha aquela primeira que reescreveu dessa forma, ainda pode reescrever dessa forma aqui, ó. Equivalentemente, F de em R é convexa, C e somente C. A1, A2 pertencente a I, A1, A2 pertencentes a Izão, vírgula, T1, T2 pertencentes ao 0, 1. Olha que legal. Com T1 mais T2 dando 1, esse é importante. Desculpa, igual a 1. Isso tudo junto, cadê? Aqui, implica que, deixa eu ver se dá para escrever aqui, F de T1 a 1 mais T2 a 2 menor ou igual que T1 F de A1 mais T2 F de A2. E note que ele já pega e já generaliza para 3 aqui, ó. Aqui já faz a mesma coisa com 3, F é convexa. Seja agora uma F, 2 pontos de R convexa.
A1, A2, A3, T1, T2, T3. Afirmamos que isso aqui acontece. Aí ele parte para demonstrar. Não vou fazer essa demonstração aqui, já são 16h56, tá? Eu preciso dar uma próxima aula agora, depois dessa, uma outra live. Isso aqui a gente pode discutir depois, e vocês podem ver sozinho também, que não é tranquilo. O que eu queria chamar a atenção é essa parte final aqui, ó. Uma vez que o cara entendeu que se uma função é convexa, então, dados n números em I, e T1 até Tn em 0, 1, com a soma de todos eles dando 1, vai valer isso, você pode usar isso aqui para certas aplicações, né? Então vamos colocar isso aqui na lousa. Generalizando. Se eu tenho uma F dois pontos de em R convexa, então, se eu pegar, e olha bem como ele falou aqui, ó, N pontos no intervalo I e N números T's no intervalo 0, 1. Eu pego A1, reticências até a N pertencentes ao intervalo I, que é o domínio aqui da função. E eu pego T1, reticências até Tn no intervalo 0, 1. Aí como é que ele fala? Daí vale, vale. O F, vou botar em amarelo aqui para destacar, o F de T1 A1 mais reticências até Tn a N é menor ou igual que o T1 F de A1 mais reticências até o Tn F de AN. F de AN. Certo? Tá lá. Tá lá. Ponto final. Ponto final. Aí, olha só para que ele vai usar isso aqui. Olha só que interessante. Esse resultado, repara que você tem que ter uma F convexa para funcionar isso aqui. Esse resultado aplicado à função convexa exponencial, que eu já fiz o gráfico aqui no GeoGebra para vocês da exponencial, vocês viram que é convexa. Aqui eu estou colocando essa do segundo grau, mas se vocês quiserem, eu fico puto aqui e volto para exponencial. Exponencial, olha lá. Enter. Olha lá, convexa. Certo? Convexa. Olha lá. Cadê? Foi lá pro fim do mundo o negócio. Função exponencial. Vocês estão vendo como é que funciona. Olha lá. Agora nem sei como volta isso aqui. Deixa pra lá. Tem que tirar o zoom provavelmente. Aqui, cadê? Puta, olha só o que eu fui fazer. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Puta vida, olha onde é que foi parar o ponto ali. Mas isso aí, ó. Vocês verem a convexidade. Olha lá. Não está voltando. Aqui já era. Deixa isso aqui para lá. Então, se eu pegar a função exponencial, que vocês já viram que eu tinha até feito o gráfico antes, que ela é uma função convexa, e eu tenho que pegar esses números, tzinhos no 0, 1, e a soma deles tem que dar 1. Aí eu malandramente pego todos os tzinhos iguais a 1 sobre n. Como são n t's, se eu somo 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1 sobre n vezes, vai dar n vezes 1 sobre n, que dá 1. E os azinhos eu tenho que pegar no i. Aí eu pego os azinhos iguais a log de x1, a 1 log de x1, a 2 log de x2. Esses logs aqui, esses x1 até xn, eu estou partindo de n números. Então eu estou pensando assim, o cara me joga n números, x1 até xn, números reais positivos, para eu poder calcular o log. Aí eu faço log de x1 a 1. Aí, professor, mas isso vai estar dentro do i, do domínio da função convexa? A função exponencial não tem problema, porque ela é convexa em todo o seu domínio, tá? Em todo o seu domínio. Então, não tem problema nenhum. Qualquer ponto que for caindo esses A1 até a n, que vão vindo os log de x positivo, eles vão cair no domínio de uma função que é convexa naquele domínio. Exponencial é sempre convexa. Então, o cara me dá n números x1 até xn, os azinhos, que vão estar no domínio da exponencial, que é todos reais, os azinhos vão ser os log dos números. A1 é log de x1, A2 log de x2, a n log de xn. E os tzinhos, que tem que estar entre 0 e 1, e a soma deles tem que dar 1. Os tzinhos eu pego tudo igual a 1 sobre n. E aí acontece o seguinte, olha só que interessante, para fechar essa aula com chave de ouro. Aqui, ó. Então vamos lá. Então vou organizar ali as ideias dele, né?
organizando ali as ideias dele, a gente pensa o seguinte: seja agora x1, reticências até xn igual, pertencentes a R+, números reais positivos, e seja a função f de x igual f de x igual e elevado a x, função exponencial. Aí, a partir disso, eu construo os azinhos. Pego o azinho 1 igual a ln de x1, azinho 2 igual ln de x2, vírgula, reticência até azinho n igual ln de xn, ponto final. Aí o que acontece? Vamos continuar nosso raciocínio aqui. Falta os tzinhos. Os tzinhos, você viu qual foi a malandragem que ele fez. Ele pegou tome T1 igual a T2 igual a reticências igual a Tn, tudo igual a 1 sobre n. A 1 sobre n, vírgula, note que dessa forma, todos eles, né? Todos eles pertencem ao intervalo 0, 1, fechado, e, além disso, a soma de todos eles, T1 mais reticência até Tn, vai dar quanto? Vai dar igual a 1, exatamente como tem que ser. E aí ele faz o seguinte, ó, olha só a conta que ele faz. Ele faz raiz enésima de... O que é a raiz enésima de x1 vezes x2 até xn, turma? Quem sabe o que é isso aqui? Como é que é o nome disso aqui em matemática? Eu pego n números reais positivos, multiplico todos eles e tiro a raiz. Isso aí significa o quê? Não sei se tem algum aluno acompanhando ainda. Tem isso também, né? Nessa altura o pessoal já foi embora. Média geométrica, parabéns! Única aluna aqui presente. Média geométrica desses n números. Então eu vou escrever assim: média geométrica de x1, x2, reticências até xn é igual a raiz enésima de quem? De x1 vezes x2 vezes reticências até xn. Mas isso aqui é igual a... Porque o que é o x1? Se eu passar o log para o outro lado, o ln para o outro lado, x1 é e elevado a 1. Então vai ficar, isso é igual e elevado a 1 vezes e elevado a 2. Olha bem, que bonito isso aqui. Vezes e elevado a n, raiz enésima. Raiz enésima. Mas isso aqui é igual a... Porque essa raiz enésima é, digamos assim, elevado a 1 sobre n, né? A 1 sobre n. É como se fosse isso aqui, tudo elevado a e elevado a 1 vezes e elevado a 2 vezes reticência. Isso aqui é elevado a 1 sobre n. Isso que é a raiz enésima. Que, é claro, multiplicação de potência de mesma base vai ficar e elevado à soma de todos esses a's. A1 mais A2 mais reticência até a n. Tudo isso elevado a 1 sobre n. Isso aqui vai dar igual a esse e elevado a A1 mais reticências até a n. Tudo isso dividido por n. Olha que interessante. Mas se a f de x que a gente pegou lá no começo do raciocínio, a f de x que a gente pegou no começo do raciocínio, é e elevado a x, então isso aqui nada mais é do que f disso aqui tudo.
Olha lá. Certo? Isso aqui é igual a f de A1 mais reticências até AN dividido por N. Mas isso é igual a f de A1 sobre N mais A2 sobre N mais reticência até AN sobre N. Mas isso é igual a f de... Porque quem que são os tzinhos? Os tzinhos são todos 1 sobre N. Então isso aqui é igual a f de T1 a 1 mais T2 a 2 mais reticências até Tn a N. Mas como a função é convexa, e a gente já viu antes de fazer isso aqui, a gente já discutiu que isso aqui é menor ou igual, para a função convexa, isso aqui é menor ou igual que T1 f de A1 mais T2 f de A2 mais reticências até Tn f de AN. Mas o que é o f de cada um desses a's? É o e elevado a a. Só que o a é o ln de x. Então os e's vão cortar com os ln's, vai sobrar só o x, que vai dar a média aritmética. Então você acabou de provar que a média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Vamos terminar de fazer aqui. Isso aqui é igual, que é menor ou igual que isso, que é igual a T1 e elevado a 1, mais reticências até Tn e elevado a n, que isso aqui vai ser igual a T1 e elevado a ln de x1, mais reticência até Tn e elevado a ln de xn, que é igual a T1 x1 mais reticências até Tn xn, que é igual x1, o que é o T1? É 1 sobre n x1, mais reticências, o que é o Tn? 1 sobre n xn, que é igual a x1 mais reticências até xn, tudo isso dividido por n, que é igual média aritmética. Média aritmética de quem? De x1 até xn. Então, qual é a conclusão do raciocínio? Conclusão. Olha que bacana essa demonstração aqui. A conclusão é a seguinte: a convexidade da função exponencial serviu para a gente demonstrar que a média geométrica de n números reais positivos, x1 até xn, que é essa fórmula aqui, média geométrica, é menor ou igual que a média aritmética, x1 mais reticências até xn. Tudo isso dividido por n, certo? Aqui. E com isso, com esse raciocínio aqui, a gente encerra essa discussão, porque agora ele vai falar o quê? Essa é a clássica desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. O mesmo método, mas geralmente o mesmo método serve para demonstrar a desigualdade. Olha só. Olha só. Que aqui todos os tzinhos são iguais a 1 sobre n, para dar isso aqui. Né? Mas aqui ele está dizendo que T1, T2, Tn válida para números não negativos e T1, T2, Tn com soma igual a 1, não necessariamente igual a 1 sobre n. A desigualdade anterior entre média aritmética e média geométrica corresponde ao caso particular em que os t são todos iguais a 1 sobre n, mas é mais geral até, poderia ser não todos iguais a 1 sobre n. É apenas a média geométrica menor ou igual que a aritmética, é um caso particular. Tá? Depois eu vou colocar para vocês um PDF ali na Google Sala de Aula,
onde eu fiz as contas, além dessa que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que está no livro, eu fiz as contas também relacionando essas duas médias com a média harmônica e também com a média quadrática. Quer dizer, utilizando tudo função convexa. Então, quer dizer, com funções convexas, a gente mostra as desigualdades. Essa que já fiz aqui para vocês agora, média geométrica menor ou igual que aritmética, e depois vai ter as desigualdades também envolvendo média harmônica, com essas duas, aritmética e geométrica, e média quadrática, também com... Quer dizer, vai colocar as 4 médias numa linha de desigualdade. Qual que é menor ou igual que qual, que é menor ou igual que qual, que é menor ou igual que qual. Não me lembro agora de cabeça, mas depois eu vou colocar para vocês tudo calculado lá. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.